Olá! Nesse vídeo eu vou fazer a leitura do livro No Coração da Vida, de Jitsuma Tenzin Palmo. Eu dividi esse livro em 3 partes, então esse vídeo é a primeira parte do livro, onde eu vou trazer trechos do livro, além de interpretações, reflexões que eu construí ao longo da leitura, que me fizeram refletir no dia a dia, que dialogaram com as minhas práticas e com a minha jornada junto ao canal. Então, faço aí o convite para vocês lerem o livro, mas também faço o convite para vocês entrarem nessa jornada junto comigo e fiquem à vontade aí. O vídeo eu acredito que ficou longo, mas enfim, é uma experiência, tem sido uma experiência, então eu vou ver como essa experiência vai se dar junto ao canal. E lembrando que, como eu faço em todos os vídeos, antes de começar de fato o conteúdo, eu faço uma pausa para a gente fazer uma respiração mais alongada, para vocês saírem aí do ritmo acelerado da internet e só durante alguns segundos fazer aquela respiração, fazer uma reflexão mais interna e quem sabe influenciar aí que vocês façam isso mais vezes, com mais tempo. Mas aqui são só alguns segundos e depois a gente volta para a leitura mesmo do livro e eu vou trazer aí muitas informações, muitas reflexões e depois vocês me dizem o que vocês acharam. E é isso então, até daqui a pouquinho, pessoal. A melhor forma de começar o livro é eu retornar da onde eu parei no vídeo lá de introdução. Então, lá no vídeo de introdução, eu falei um pouquinho sobre a Jetsuma e falei um pouquinho sobre o livro, né, mas pegando muito a partir da própria sinopse do livro, acho que eu posso falar assim, e, e o que me pegou mais, claro, lembrando que eu decidi ler esse livro porque ele foi uma indicação nas práticas que eu faço de meditação, mas também porque quando eu li, né, que ela ficou muitos anos dentro de uma caverna em estado de meditação, eu pensei, eu acredito que ela tem algo a dizer de fato, né? E, e aqui tem, né, no texto, mais ou menos a rotina dela durante esses anos que ela ficou numa caverna. E muitos perguntavam, né? Você não acha que essa solidão, esse tempo na caverna era uma fuga? Aí ela responde: fuga do quê? Fuga de quê? Porque ela ficou muito tempo na caverna. Ela não estava fugindo de algo momentâneo, né? Lá eu estava sem rádio, sem jornais, sem ninguém para conversar. Para onde eu poderia escapar? Quando as coisas surgiam, eu não podia nem mesmo telefonar para um amigo. Fiquei cara a cara com quem eu era e com quem não era. Não havia como escapar. A verdade, e aí eu me conectei muito com essa ideia de que às vezes a nossa rotina, a, principalmente a rotina, mas muitas escolhas que a gente faz no decorrer do dia a dia, é justamente para a gente fugir de situações emocionais que a gente precisa resolver, de conflitos familiares, sociais, no trabalho. A gente sempre tem subterfúgios, né? A procrastinação, por exemplo, é uma forma da gente fugir e não resolver determinadas situações que a gente precisa resolver, de trabalho, pessoais, etc. E quando você entra no estado meditativo, você fica cara a cara com seus medos, com as suas preocupações, com a sua ansiedade. Então, a prática intensa
que os monges costumam fazer é justamente uma forma de lidar com esses desafios. Bom, foi isso que me chamou um pouco, que me convidou a ler esse livro. É, a única indicação que eu tive, como eu havia dito, foi por meio das práticas de meditação, mas eu tenho me surpreendido bastante. Então, nesse momento, eu cheguei na metade do livro. Algumas coisas que eu falar aqui pode ser um pouco spoiler, na verdade eu vou mastigar bastante o livro, tá? Então, esse livro vai ser bastante mastigado. Eu não estou preocupado muito com o tempo de duração, porque o meu canal aqui, os vídeos, é um pouquinho para expressar a minha experiência e dividir com vocês essa experiência. E a leitura desse livro tem sido uma experiência, eu tenho lido com bastante calma, tenho feito anotações. Então eu estou mastigando mesmo aqui o livro, mas como eu já li ele mais ou menos até a metade, pode ser que eu acabe falando de assuntos e situações que eu vá trazer em destaque mais à frente. Só para deixar claro também que eu transcrevi essas partes por meio da versão de Kindle, que dá para você transcrever, né, algumas partes, mas obviamente ele não expressa todo o conteúdo do livro. Então, a experiência com a leitura, ela é sempre melhor do que uma resenha, uma análise sobre o livro, né? Então, nesse sentido, eu indico que vocês leiam com calma, releiam. Então, para quem está lendo, quem está me acompanhando, ou que começou a assistir esse vídeo, parou para ler e agora voltou, aqui vai ser uma experiência de releitura. Eu já estou lá na metade do livro, então eu vou reler esses trechos que eu salientei, que eu destaquei, e para mim vai ser uma releitura também que eu vou fazer junto com vocês, e eu vou fazer com calma, fazendo comentários, porque no decorrer da minha leitura eu tinha muitas reflexões. Então, o livro começa, um dos primeiros destaques que eu trouxe aqui para o canal está no capítulo de impermanência, que é o primeiro capítulo. A ideia de impermanência é uma ideia que vem muito, assim, pelo pouco que eu sei do budismo, das práticas, seja de meditação por meio do zazen, ou um pouquinho que eu sei mesmo por meio de leituras muito básicas a respeito do budismo e de vídeos que eu já assisti também, me vem muito essa questão da impermanência, né? O quanto a gente fugir da ideia de impermanência traz sofrimento. Mas aqui o livro vai deixar um pouquinho mais claro sobre isso e vai colocar a impermanência como um dos sinais da existência, dessa nossa existência construída. Mas é isso, né? Você não ter a lucidez de que tudo muda, de que tudo é mudança, de que a mudança ela ocorre o tempo todo, isso que traz sofrimento. Então, a não lucidez da impermanência que está no nosso entorno é o que traz sofrimento. Mas o próprio Buda, e aqui já trazendo as referências e as citações do livro, o Buda enfatizou que as chamadas 3 marcas ou 3 sinais da existência. Essas 3 características de tudo, das 3 características de tudo de nossa experiência, que negamos de modo habitual e persistente. O primeiro sinal da existência é a insatisfação. A vida como normalmente a levamos, de um jeito confuso e muito perturbado, não é satisfatória, é desconforto. É quando as coisas não andam do jeito que queremos. Essa insatisfação subjacente é uma das principais qualidades de nossa existência como seres não iluminados. Então, o que o livro está querendo reforçar aqui, eu vou fazer as minhas interpretações, vou me dar essa licença, é que, de fato, a gente está sempre insatisfeito. Essa insatisfação constante também traz muito sofrimento, né, mental, porque a gente está sempre buscando algo dentro da ideia de que algo precisa ser preenchido, de que
o nosso presente não é satisfatório. Então, esse sinal, negar esse sinal da existência é o que nos tornam seres não iluminados. Então, compreender, ter a lucidez de que a vida sempre será insatisfeita, de que todas as nossas questões vão passar por insatisfação, é algo que a gente pode trazer para, inclusive, nos beneficiar no sentido de diminuir a tensão, visto que todo mundo se sente insatisfeito. A verdade é essa, né? A insatisfação, ela é coletiva, ela faz parte da psique humana, penso eu. Então, a gente negar de que a gente sempre vai estar insatisfeito, entrar nesse looping, nesse vício de buscar satisfação o tempo inteiro, e aí o livro ele vai trazer várias formas de como essa satisfação é falsamente preenchida. Isso eu achei muito interessante no livro também, eu gostei bastante, mas vamos lá. O segundo sinal da existência é a impermanência. Então, tudo muda o tempo todo. Mais para frente no livro, isso vai ficar melhor discutido, né? Vai trazer mais informações sobre isso. Por isso que aqui nesse primeiro momento não tem muitas informações. Então também vou deixar para falar um pouco mais sobre impermanência daqui a pouco. E o terceiro sinal da existência é que nada possui autoexistência em si. Em outras palavras, tentamos solidificar tudo. Tentamos solidificar objetos externos e, em especial, tentamos nos solidificar de modo quase automático. Criamos um cerne aparentemente sólido que chamamos de eu e colocamos tudo a girar à sua volta. Eu penso isso, eu sinto isso, eu sou isso é meu, isso é quem sou. Normalmente não nos perguntamos: quem é esse eu? Essa aranha no centro da teia. O livro já começar a trazer essas questões que pegam um pouco em reflexões existenciais, né? E eu estou bastante feliz de ser esse um dos primeiros livros que eu estou trazendo aqui para o canal, porque dialoga muito com o canal. É justamente essa ideia de que tudo está muito autocentrado. O processo de entendimento da realidade por meio da individualização geram um autocentramento e uma separação de todo o resto e a falta de compreensão de como as coisas funcionam de fato. Então, esses sinais da existência, eles dialogam inclusive, porque o fato de nós, eu estou colocando nós, seres humanos, né, no geral, ocidentais, alienantes e alienados, porque todos somos, né? Então, mas isso aí é uma outra discussão sobre alienação. Vem me dizer sempre que essa necessidade de se entender individual, ela está muito ligada com a falta de solidificar isso, né? Então, no texto fala, não é só a necessidade de se sentir individual, de se separar do todo, mas é de solidificar essa separação. Essa nossa ideia de corpo e de mente individual gera essa solidez ou essa ideia de que as coisas não mudam, mas tudo muda, né? Então, a falta de lucidez de que nós estamos mais conectados do que imaginamos, a falta de lucidez de que as coisas mudam o tempo todo e a falta de lucidez de que todo o tempo tudo está relacionado à insatisfação, que não adianta a gente só olhar para aquilo que a gente quer alcançar, mas entender que a realidade é que não é possível ter tudo o tempo todo, né? Então, a gente percebe que esses três sinais que o Buda enfatiza, eles estão muito ligados. Então, isso eu achei muito interessante. Dá para fazer muitas reflexões a partir desses três sinais, né? E uma das coisas que tem me aparecido muito, ficou um pouco mais forte desde quando eu criei o canal, é que essa falsa crença que a nossa sociedade tem de que a morte não existe. A morte, eu já falei sobre a morte, pode ser que eu volte a falar um pouco melhor
é porque eu estou amadurecendo também algumas questões, mas quando a gente tem a, a informação, né, digerida de que a morte está sempre presente, então não é só a morte do nosso corpo físico, a morte, né, essa morte, né, que a gente ocidentalmente entende, é enterrado, tudo mais. Eu não sei, outras culturas também, então, enfim, né? Mas as mortes diárias, né? Então, essa falsa ideia de que essa morte não existe, ou essa negação da morte. Então, quando eu paro para pensar na morte, eu me acordo, assim, eu me sinto muito mais acordado, porque eu entendo quanto tudo está morrendo o tempo todo e tudo é vida o tempo todo, tudo é transformação o tempo todo. Então existe uma ideia que eu contemplo, que eu consigo contemplar melhor sobre a existência a partir da ideia da morte e da lembrança de que a morte ela está ali o tempo todo e ela vai acontecer com todos nós. Então, às vezes eu olho para algumas situações e eu vejo as pessoas discutindo, eu vejo algumas questões da rotina e às vezes me vem assim, gente, eu acho que essas pessoas esqueceram que elas vão morrer, que elas estão tão preocupadas com algumas questões. E é claro, eu estou me colocando aqui como um ser que tem essa noção, mas às vezes eu esqueço também. Às vezes eu posso estar falando isso para mim, né? De que às vezes a gente não para refletir, eu vou morrer, por que eu estou preocupado com isso? Por que isso é tão importante agora? Então, essa falta de noção da impermanência, da mudança, impermanência eu estou falando também de todos os graus, né, de mudança. Pode ser da mudança mais corriqueira à mudança mais intensa, que é a nossa própria morte. Eu estou chamando a nossa morte física, né, que a gente vai ser enterrado, cremado, como também uma mudança. O nosso corpo é impermanente, né? As células morrem o tempo inteiro. Então, essa ideia de impermanência, esse esquecimento de que tudo muda, o esquecimento de que a gente vai continuar insatisfeito o tempo todo e o esquecimento de que nós não estamos sozinhos, mas que a gente está o tempo todo querendo assegurar o nosso eu. Então, eu penso muito que refletir sobre essas questões amadurece o nosso estado de ser e nos traz mais, não vou dizer iluminação, mas nos traz mais satisfação e leveza, porque aí você se aproxima um pouco mais da realidade, né? Porque de fato o mundo real possui a mudança, vai possuir esse conjunto de coisas que estão interligadas e vai possuir também todas essas questões ligadas à insatisfação. Bom, a vida é insatisfatória porque está sempre mudando. Não tem o cerne sólido que sempre esperamos agarrar. A vida é como um rio, ele está sempre fluindo. Aí eu lembrei muito do livro do Siddhartha. Então, se você chegou agora no canal, eu fiz um vídeo, eu fiz uma leitura, né? Fiz bastante comentários sobre o livro do Siddhartha. É o meu primeiro livro do canal, esse é o segundo. Fica aí o convite. Eu estou tentando melhorar os vídeos, né? Mas já fica aí o convite. A verdadeira segurança provém apenas do conforto com a insegurança. Isso eu achei sensacional. Que é a única segurança que a gente pode ter é que a insegurança existe, que todos somos inseguros, de que tá tudo bem, que tudo é inseguro. Isso me vem em muitas questões até de relacionamento, porque eu já me peguei muitas vezes discutindo a relação, tendo DR, né? E comentando sobre, eu não posso dar segurança sobre isso. Esses planos são esses, mas eu não posso dar certeza de nada. Eu vivo em conflito. Isso para mim sempre foi algo que fez parte da minha vida e às vezes eu sempre acreditei que eu acabo passando muita insegurança para as pessoas, mas não é porque eu não quero tomar decisões, é porque eu tenho a noção de que eu não posso prometer nada. E eu acho até engraçado em alguns. Isso é muito mais comum nos filmes americanos, né? De quando você tem
um, um, um personagem que ele é mais central da trama, é o protagonista em muitos casos, ele sempre vai falar assim: confia em mim, vai dar tudo certo, pode confiar em mim, acredita em mim, eu vou conseguir, eu vou voltar. Eu não... Aí aqueles filmes de guerra, né? Eu prometo pra você que vai dar tudo certo, eu vou voltar, eu vou estar vivo. Obviamente é um filme hollywoodiano, a gente sabe que vai ter um final feliz, mas eu sempre me vejo, a vida não é assim. Essa é uma falsa ideia de que as coisas vão ser da forma como a gente quer que seja. Não que o planejamento não seja importante. Planejar é muito importante. Eu vivo planejando. Eu tenho, isso eu também já trouxe aqui no canal, que eu tenho um planner, né, que eu faço uma junção do calendário gregoriano com sincronário e organizo tudo isso num bullet journal. Então eu adoro fazer planos. Eu às vezes até acho que faço mais planos do que faço ações para que os planos ocorram, mas o planejamento é o start, é um cronograma. Eu também, isso está muito no meu trabalho, né? Eu trabalho muito com cronogramas, oriento alunos a lidarem com cronogramas, mas eu sempre penso que o planejamento e o cronograma é sempre para nos dar a ideia do quão longe a gente está da ideia inicial. E tá tudo bem estar muito longe da ideia inicial. Tá tudo bem não seguir os planos como a gente queria. Mas quando você tem um planejamento, você pode voltar para eles, né? Bom, aqui acho que eu já estou fugindo um pouco, mas a ideia de se apegar, né? O apego à ideia do plano, a ideia da expectativa, a expectativa gera muito, né? Esse apego com a ideia pré-estabelecida de que as coisas precisam ser seguras, de que está tudo sob controle. Só que o verdadeiro controle que a gente pode ter é dentro da ideia de que a gente não tem controle. Bom, células crescem, morrem, elas estão sempre mudando. E nós também estamos sempre mudando. Na mente, de momento a momento, a cada momento. Olha só, eu não lembrava. Porque eu fiz esses slides já faz um tempo. Fiz ano passado. Então, estamos aqui, para quem está vendo esse vídeo no futuro, estamos no início de 2024. Eu acho que já faz quase um mês que eu fiz esses slides. E eu não lembrava mesmo. Em nossa sociedade, o grande tabu é a morte, que eu falei. Então, acho que já foi uma ideia que ficou sólida, né? Já consegui digerir um pouco e vem até nesse livro. Não é necessário sofrer, então, com essa ideia de que está tudo sempre mudando. De que está tudo bem se a gente não tem todo o controle sobre tudo. Quando sofremos, sofremos porque a nossa mente é deludida e não vemos as coisas como realmente são. Então, temos medo de perder e sentimos dor quando perdemos. Mas a natureza das coisas é vir a existir, durar por um tempo e então acabar. Então, o sofrimento está muito ligado com essa necessidade de manter o status, manter as situações, né? Manter os momentos. E isso é o que traz o sofrimento. Então, mudança, ela faz parte. A morte, nesse sentido também. Somente quando aceitarmos e entendermos profundamente em nosso ser que as coisas mudam de momento a momento e nunca param um instante sequer, só então conseguiremos soltar. E quando realmente soltamos dentro de nós, o alívio é enorme. Ironicamente, isso dá vazão a toda uma nova dimensão de amor. Então é muito curioso e é muito interessante o quanto o livro vai trazer que o desapego ele não está associado com a frieza do ser. Pelo contrário, porque muita gente confunde que a pessoa é muito desapegada, ela não se importa. A pessoa é muito, ela não liga para essas coisas, ela não dá importância para isso, ela é muito solta, como se ela fosse uma pessoa egoísta. Claro, não estou querendo generalizar, existem situações e situações, mas em alguns casos a nossa prática com desapego, se for, né,
aliada com a ideia de que as coisas mudam e a gente precisa aceitar as mudanças para não gerar sofrimento, pode parecer que para outras pessoas a gente esteja fazendo escolhas frias, rígidas, egoístas, quando na verdade a gente só está aceitando que as coisas são como elas são, as pessoas fazem escolhas e a vida é cheia de oportunidades e de direcionamentos e que está tudo bem. Eu vejo muito essa situação com, às vezes, as pessoas chegam assim, nossa, você sumiu. E aquele famoso, né? Você nunca mais fez isso, você não se comporta mais daquele jeito, nossa, você tá diferente. Às vezes é a dificuldade de aceitar a mudança. Não só a mudança em si, mas também a dificuldade de aceitar a mudança dos outros, né? Também eu esses dias não, umas semanas atrás, eu estava refletindo sobre relacionamentos passados, o quanto a gente mantenha as ideias de que aquelas pessoas, sejam relações amorosas, familiares, elas continuam sendo da forma como a gente as viu há 5, 10, 20 anos atrás. Só que isso não é verdade, né? Então, às vezes, a gente tem familiares que dialogam com a gente como se não se desse conta que a gente mudou e essas pessoas também mudaram. Ou então a gente fica, mas eu gostaria de fazer de novo aquela viagem com aquela pessoa, ou me encontrar aquela pessoa, sendo que aquela pessoa já nem existe mais, né? Não que ela não esteja viva, mas ela não existe mais porque tudo muda. Então, o apego à ideia da permanência, não só a nossa como a dos outros, é o que eu entendi, né? Que é o que o livro traz como também parte dessa ilusão, né? Dessa ilusão de mundo e também do sofrimento. O desapego, ele libera algo muito profundo dentro de nós, porque libera aquele nível de medo. Todos nós temos muito medo, medo de perder, medo da mudança, uma incapacidade de simplesmente aceitar. Isso não significa abandonar os relacionamentos, não significa abandonar a profissão, a família ou a casa. Não tem a ver com isso. Não é uma mudança externa, é uma mudança interna, é a mudança de deixar de segurar com muita força para segurar bem de leve. E aí vem naquelas situações em que às vezes a gente se encontra. Eu tenho amigos que eu encontro com esses amigos uma vez a cada 3, 4 anos. Tem amigos que eu faço uma viagem e a gente não se vê há quase 10 anos. E não existiu cobrança, né, de comunicação, não existiu cobrança de a gente precisa estar junto, a gente precisa conversar. Mas quando a gente se vê, a gente percebe que os laços não diminuíram. Mesma coisa para a família, né? Eu não moro muito perto da minha família, pelo contrário, já faz aí 20 anos que eu moro longe da minha mãe, no caso, e dos meus irmãos. Mas quando a gente se vê, a gente vai manter alguns tipos de laços que a gente sempre teve, né? Alguns laços que fogem até da nossa compreensão. Então, a ideia da gente se desapegar, de a gente deixar as coisas mais leves, não é uma ideia de abandonar. Não é sobre abandono das coisas. Não é sobre não dar valor. É sobre entender que aquilo não é seu e nem de ninguém, de que a vida é uma sucessão do tempo presente. E o que a gente pode lidar é com os nossos sentimentos no presente. Envolvidos na relação com o nosso parceiro, com os nossos filhos e com outras pessoas nesse mundo, podemos solidificá-los ao atribuir um papel a eles. É como nós os vemos. Depois de um tempo, não experienciamos mais a pessoa real do momento. Essa parte do livro eu também achei sensacional. Vemos apenas a nossa projeção da pessoa. Embora ela seja completamente única e possa estar de fato se transformando e mudando por dentro, não enxergamos isso, porque tudo que vemos é o nosso padrão. Eu até comentei, tem um vídeo no canal que eu falo um pouquinho sobre quem eu acho que eu sou, e aí tem até um destaque que eu coloquei. É o vídeo de destaque. Deixa eu pegar água aqui. É o vídeo de destaque do canal.
que tá escrito eu sou um nada. E eu acho que é isso que tá escrito na thumb do vídeo. E eu comento um pouco sobre isso, de que eu sou aquilo que você acha que eu sou. Eu não sou. Eu não sou. E a verdade é que eu não sou aquilo que você acha que eu sou. Mas é isso que você acredita, né? Que é mais ou menos isso que esse trecho do livro está trazendo de informação. Em muitos casos, a gente conhece a pessoa, a gente por alguns segundos, ou minutos, ou horas, eu poderia dizer segundos, minutos, a gente conhece a pessoa como ela realmente é. Só que o processo de julgamento, de construção, de personagem, a partir do nosso entendimento de realidade, já modifica aquela pessoa. A gente vai dizer, eu achei ela engraçada. A partir do quê? A partir do que a gente acha que é engraçado. A gente vai dizer, eu achei ela bastante uma pessoa muito legal, ou bastante carismática, ou achei ela chata, de difícil comunicação. Mas isso já são construções que distanciam o que de fato aquela pessoa é. Então a gente está sempre se assegurando de ferramentas narrativas sobre nós e sobre os outros. E isso também gera o que o livro vai chamar de ilusão. Gera a ideia que é a partir das nossas, vou falar aqui crenças limitantes, apesar que esse termo ele foi já explorado de várias formas e acho que até demais, mas a gente vai criando experiências a partir de ideias que são preconcebidas e não a partir da vivência do que de fato está ocorrendo. Se estamos nos direcionando genuinamente e de coração a algo verdadeiramente bom e realmente temos fé nisso, ou seja, se realmente acreditamos que estamos nos direcionando de forma genuína e de coração aberto, né? É aquilo de que precisamos ver. Por quê? Porque aí eu acredito, né, que é uma forma, quando você se abre de coração aberto, é uma forma de você interagir com a realidade. Você estar sensível e dar importância para aquilo que está à sua volta. Não estou dizendo que é o que acontece comigo e que eu tenho essa lucidez, tá? É só dentro da... Eu sou um caminhante, né? Eu estou num processo. Mas eu acredito que quando a gente está de coração aberto, de uma forma mais genuína, né? Sem tentar, né? Levar tanto para os julgamentos e construções pré-estabelecidas, as coisas ocorrem, esse rio flui porque a gente se aproxima da realidade, da vivência com o mundo mais próximo do que é o que ele realmente pode oferecer. E isso me vem muito quando eu estou numa experiência sozinho, numa viagem. Eu fiz o Caminho de Santiago e eu quero trazer para o canal um vídeo específico sobre o Caminho de Santiago, e me lembrou muito desse momento, assim, de que no Caminho de Santiago você só está andando e você se abre para as pessoas, assim, você se abre para tudo que está à sua volta, você se abre para a natureza. Então você encontra outras pessoas caminhando, você observa a cada passo que você dá, você experiencia o novo o tempo todo. Então esses minutos sem pré-julgamentos, você sempre tem a oportunidade de vivenciar o novo. Porque, por exemplo, no meu caso foi a primeira e única vez que eu fiz o Caminho de Santiago, foi ano passado que eu fiz, então, não, ano retrasado, 2022, foi 2022. Então eu sentia que tudo era diferente, tudo era novo, cada passo que eu dava era uma descoberta. Então quando você está de coração aberto e disposto, né? Se aparecer alguém para conversar, se você vê algo belo e quiser parar, se você sentir fome e cansaço e você for atender às suas necessidades, você vai estar dialogando com tudo que está ocorrendo no presente. E para mim foi uma experiência que
eu posso dizer, mais próxima daquilo que esse trecho me trouxe de informação. Muita gente, a despeito de sua condição social, acredita que o sentido da vida é ter sucesso, e que sucesso significa ficar confortável e rico. Significa ter todas as coisas que queremos, como bons relacionamentos, com tudo caminhando exatamente como queremos, boa saúde, felicidade e dinheiro suficiente para gastarmos em todas as coisas que quisermos. Mas o fato é que temos potencial humano. Isso é muito comum, né? A gente nem pode se culpar por viver num sistema que nos vende muito essa ideia de que tudo está relacionado com a situação ligada a uma prosperidade financeira, ou prosperidade e abundância relacionada à nossa saúde estética, o estado social, ter um status social também. Só que isso nos aproxima muito daquela ideia mais primitiva da satisfação primária. Isso o livro ele vai trazer de uma forma melhor explicada, talvez eu não consiga, de que essa ideia que a gente tem de que essa satisfação ela é uma satisfação muito mundana, assim, muito de atender as nossas bases. Por exemplo, eu ter uma comida melhor para ter mais comida, eu nem vou falar melhor, eu ter mais comida para comer, eu ter uma cama boa para dormir. Essas ideias, elas são ideias muito primitivas, elas são importantes, mas reduzir o ser humano a isso é nos reduzir como qualquer outro animal, não desmerecendo os outros animais, mas o fato é que a nossa espécie ela tem algo em comum, se compararmos, né? Algo especial, que é o nosso potencial ligado à inteligência e o nosso potencial ligado à possibilidade de trabalhar em grupo no sentido da compaixão, de experimentar a contemplação sobre as coisas, de ter um entendimento de reflexão e crítica ao nosso entorno. Então, o fato é que temos potencial humano relacionado à nossa inteligência, à nossa capacidade de possuir infinita compaixão pelos outros. A expansão de nosso potencial humano nos permite realmente direcionar a vida para algo significativo, algo mais profundo, algo interior. Então, o próprio processo desse canal, né, que é que eu tenho trazido nos vídeos, mais do que dizer o que é certo e o que é errado, eu tento trazer aqui nos vídeos muito aquilo que eu experiencio. E faz mais sentido se eu pensar o vídeo como um relato do que como um ensinamento. É um relato de uma experiência, por meio de leituras e práticas. Isso eu falo muito no canal. E isso é um diferencial, porque a gente não tem informação de que outras espécies fazem isso, né? A gente olha para um gato, ele está quietinho, será que ele está meditando? Ou ele está só observando algo para caça? Será que ele está refletindo sobre o passado dele, sobre o presente dele? Será que ele está fazendo reflexões que levem ele para a compaixão? Você vê um cachorro parado ali, sentado, será que ele está tendo reflexões, né? A gente não sabe, mas a impressão que dá é que não, que ele não está fazendo isso. Então, para além da gente só querer ter mais dinheiro, para além da gente só querer chegar no supermercado e comprar o que eu quiser, de ter um carro e poder ir onde eu quiser, ou viajar, ou ter uma cama mais confortável, uma casa mais confortável, para além disso, o que mais a gente pode ser? Eu acredito que a gente pode ser algo mais próximo
da nossa experiência como ser humano. Deixa eu apagar a luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo acender ela de novo. Da nossa experiência com... Deixa eu ver se... A luz aqui do lado apagou. Bom, vou voltar aqui. Não sei mais ou menos onde eu estava na minha reflexão, né? Mas talvez seja para eu voltar aqui pro texto. Então, a gente estava comentando sobre essas questões. Deixa eu ver aqui. Sobre, sim, o que nos diferencia, né, dos outros animais. Então, eu acho que o que nos diferencia dos outros animais. Deixa eu ver se eu li tudo. Os seres humanos, porém, têm a mistura. Isso aqui eu não tinha lido. Os seres humanos, porém, têm a mistura de dor e de prazer. Por causa disso, podemos aprender. Temos escolha sobre como reagir a tudo que nos acontece. E é isso, né? Eu acho que também o que nos diferencia dos demais, para além da gente querer só ter prazer, né? Por meio de, sei lá, uma boa alimentação, uma boa cama para dormir, dinheiro no bolso, e aí fazer metas de abundância e prosperidade para 2024, a gente pode também ter um ensinamento e a compreensão por meio da nossa existência e isso gerar sabedoria. Então, o que é a sabedoria, senão a nossa expressão maior de humanidade? E o que seria a nossa sabedoria sem a ideia da compaixão, sem a ideia do pertencimento para além das coisas mundanas, né? Então, sabedoria também é compreender o todo. E a gente tem essa possibilidade. Então, por isso que no livro não é que não seja importante você buscar uma qualidade de vida, inclusive para a gente poder ter tempo para essas coisas, né, para essas reflexões. Mas você só buscar ter, né, só buscar ser e ter não é suficiente se a gente quer expandir a nossa experiência e aproveitar a nossa existência para além só da ideia de que a gente é um corpo, um mamífero. Então, usufruir dessa capacidade de se autoconhecer, de se auto-entender e de entender que a dor ela traz tanto conhecimento quanto a felicidade, de que a nossa vida é essa montanha-russa de sensações boas e ruins, de momentos felizes, momentos tristes, porque é uma sucessão de possibilidades de aprendizado, de informação, tudo é informação. Uma vez eu li uma frase e isso me impactou, eu sei que algumas pessoas vão, sei lá, eu tenho até receio de ser interpretado como um tipo de positividade tóxica, mas isso ficou muito claro para mim de que tudo é ensinamento e tudo é cura. Então, tudo é processo de cura e tudo é processo de ensinamento. Então, quando eu tô gripado, por exemplo, eu vou pegar coisas mais rotineiras, tá? Não vamos para coisas muito 880, porque, enfim, eu teria que estar vivenciando isso para poder expressar, né? Mas vamos pegar uma gripe. Uma gripe, ela é também um processo de autoavaliação do nosso próprio corpo, de autocuidado. Então, eu vou buscar informações sobre o que eu estou sentindo, vou tentar beber mais água, vou trazer informações para que tentar diminuir a possibilidade de socorrer de novo. Então, eu posso transformar os meus sofrimentos. Naquele momento eu vou viver o sofrimento, né? Por exemplo, o luto. O luto ele precisa ser vivido. Mas eu posso, a partir de uma experiência mais a longo prazo, de trazer como um processo de amadurecimento também. Então, a dor ela vai ser sentida, mas a forma como eu processo ela a médio e longo prazo, isso pode trazer conhecimento. Bom, é assim que eu acredito hoje, né? Não sei se amanhã eu vou estar acreditando dessa mesma forma. As pessoas pensam
porque existe uma enorme divisão e muitas vezes se desesperam, achando que família e os filhos são obstáculos que as afastam da vida espiritual. Porque esse trecho vem logo depois do anterior, porque tem uma lógica aí de reflexão, pelo menos que eu cheguei, de que no momento em que você traz de que tudo é um processo de conhecimento, de que tanto o sim quanto o não, tanto a luz quanto a sombra, né? Vou trazer esses símbolos. O alto quanto o baixo da nossa vida, se a gente colocar tudo isso junto, tudo isso como uma parte de um processo, de um caminhar que pode gerar conhecimento, a gente vai se aproximando também da ideia de que tudo é um caminhar espiritual. Espiritual no sentido do autoconhecimento, tá? Que é o que o livro traz aqui. Toda a vida, o fato é que, especialmente hoje em dia, temos que aceitar a situação em que estamos e usá-las como nosso caminho espiritual. Isso me pegou porque eu comecei esse canal, acho que já deu 6 meses, já deu 6 meses com certeza. E nas primeiras semanas eu estava criando práticas muito assim rígidas até, assim, de não, eu preciso acordar a tal hora, fazer autoescrita, eu preciso meditar todos os dias, tal hora e tal hora, em tal lugar e tal lugar. Eu preciso escrever no meu bullet journal como se o meu caminho em busca do se autoconhecer, o meu caminho do autoconhecimento, ele tivesse que ser algo separado do meu trabalho, do meu... Claro, eu tinha um pouco dessa ideia, mas eu acho que ela foi ficando mais forte, porque quando chegou no final do ano, né, final de 2023, final do ano passado, eu senti que foi como se eu tivesse sido pego assim pelo pescoço, assim, pela gola da camiseta, e fosse, não, você vai voltar para as questões mundanas. Você não vai ter tempo, você só vai ter tempo para trabalhar, é fim de ano, não dá para você fazer mais nada a não ser trabalhar ou cuidar de coisas que você precisa resolver dentro de casa, enfim, de relacionamentos. E aí eu me senti quase que num conflito, assim, eu não consigo produzir vídeo para o canal, eu não estou conseguindo fazer leitura, sem entender de que o que eu estava vivendo também era caminho espiritual. Então, o esquecimento de que tudo faz parte, né? Aí eu estava entrando um pouco nessas ideias ilusórias, né? Do eu, né? Do eu separado, da ideia da insatisfação também. Olha lá, eu voltei justamente para as ideias concebidas que eu queria me afastar. Eu, na verdade, estava me aproximando, né? Quando eu estava colocando o caminho espiritual como algo... Se eu coloco isso algo muito separado da minha rotina, eu não estou me aproximando de um caminhar de autoconhecimento. Eu estou me afastando dele. Porque, de fato, a vida, o dia a dia, sei lá, eu pego o ônibus, o momento que eu estou dentro do ônibus é o momento ideal para fazer alguma prática. É naquele caos. Se eu conseguir fazer ali, esse sim é o verdadeiro guerreiro, né? E aí eu falo assim, não, eu posso meditar lavando a louça. Por que não lembrar que eu posso cantar mantras quando eu estou lavando a louça? Peguei um Uber, aquele é o momento para eu refletir. Eu tô dentro de um trem, sei lá, aconteceu, né, de eu pegar um trem da Vale no interior, e eu vou usar esses momentos para fazer leitura. Então, o dia a dia, sei lá, eu tô no banheiro olhando, sei lá, vou no banheiro, eu fico pregado no Instagram. Não, aquele também é um momento de eu, sei lá, Instagram, YouTube, né? Tô sem fazer nada, tô no YouTube. Será que, vendo qualquer coisa aleatória, né? Será que também não é um momento de eu me direcionar? Já que eu estou no YouTube ou no Instagram, eu vou utilizar também referências que me ajudem em práticas, que me façam trazer mais conforto mental, que me façam ter mais disciplina interna, né? Vou me trazer informações ou músicas que me produzem mais autoconhecimento. Então, o caminho espiritual, ele pode estar
em todo lugar, em todo momento. E são nesses momentos mais corriqueiros em que os desafios se colocam melhores e maiores. E nesse momento que a gente deve enfrentar esses desafios. Precisamos desenvolver. Deixa eu ver se eu li aqui. Claro que meditação é muito importante, mas não é o único meio necessário para se tornar um ser iluminado. Olha lá, achei isso vindo de uma monja, eu achei sensacional. Precisamos desenvolver um coração realmente aberto, um coração generoso, um coração receptivo e paciente. Então não adianta eu fazer várias práticas de meditação se eu sou um porre no momento coletivo e não ser generoso, não ser atencioso, não me concentrar naquilo que realmente eu preciso fazer. Não adianta eu querer buscar fazer uma prática e me achar iluminado se no dia a dia eu sou uma pessoa estressada, eu esqueço dessa prática. Então a prática tá no momento que você se vê numa situação de estresse e você pensa, ah, não, essa situação de estresse aqui, ela faz parte de algo muito maior. E esse algo muito maior é o meu caminho, é minha prática, né? É minha jornada. Um coração receptivo e paciente. Temos que ter uma conduta ética muito clara. Viver nesse mundo de uma forma que jamais causemos dano aos outros de jeito algum, nem dano a nós mesmos. Isso eu vejo muito no budismo, né? Essa ideia de que a gente tem que amar e respeitar todos os seres. Assim, todos os seres mesmo, desde a da formiga. Eu me sinto muito distante ainda. Por exemplo, eu não sou vegetariano, eu como carne. Adoro um peixe, inclusive, né? Então, eu confesso que para mim é um desafio, assim. E tá tudo bem se eu não quiser enfrentar ele. E tá tudo bem se durante essa vida eu não virar. Não é uma questão para mim, né? Eu sei que a gente deve respeitar e amar todos os seres, né? Não só os seres humanos. Mas a gente também não pode negar o sistema em que a gente vive. Algumas ideias e práticas eu ainda sou muito dependente delas e eu também preciso aceitar minhas limitações. Por enquanto tá tudo bem, quem sabe aí eu encontre caminhos e meios para fazer algumas mudanças internas e buscar saúde e qualidade de vida para além de algumas necessidades. Por exemplo, mesmo que tenhamos uma doença que ameace a vida seriamente, temos uma escolha. Podemos entrar em desespero, frustração e raivas totais, ou podemos dizer, bem, que maravilhosa oportunidade que isso me dá de perceber que somos todos finitos. O que é importante é que somos todos finitos, que todos nós vamos morrer. Então, o que é importante e o que não é importante na vida? Essa doença me dá a oportunidade de arrumar pontas soltas e também de focar no que realmente é importante para mim. Eu já vi alguns relatos de pessoas que chegaram em estados assim de serem não, você vai viver até tal data, ou então de ter uma doença que é super letal e a pessoa entrar num estado de autoconhecimento e dizer que aquilo mudou a vida dela e que a partir daquela doença ela se transformou numa outra pessoa. Por quê? Porque ali ela fez uma escolha, né? Ela fez uma escolha entre produzir tipos de conhecimento e buscar resolver aquilo que ela acredita que precisa resolver mesmo, aquilo que é como a essência dela, algumas questões precisam ser resolvidas e ela estava fugindo de resolver aquelas questões. Então, aquela situação de eu tenho poucos momentos de vida, poucos anos de vida, me fez apressar e tentar resolver. Então, eu já vi alguns relatos assim e eu espero que eu sempre tenha essa lucidez de que, tá, eu tenho a possibilidade de sentir a dor e o sofrimento e eu posso sentir ela,
tá tudo bem sentir dor e sofrimento algumas vezes. Isso também faz parte do processo. E negar isso também, eu acredito que não é bom. Mas eu posso utilizar alguns momentos para fazer buscas para além daquela dor e sofrimento, de usar ela como um processo. Tá, e agora quais são as escolhas que eu posso fazer para me ajudar e para ajudar os outros à minha volta? Então, a partir dessa próxima escolha, eu posso fazer mudanças e gerar transformações positivas que eu nem esperava. De fato, a vida é uma sucessão de escolhas. A única coisa que a gente tem, eu acredito, é a possibilidade da próxima escolha. Então agora eu estou escolhendo falar certas palavras. Agora eu escolho passar o próximo slide. Agora eu escolho gastar mais tempo nesse vídeo. E agora eu escolho, e assim escolho, e assim escolho, e assim escolho. Então, isso não nos leva para a ideia de aprisionamento, porque estamos sempre fazendo escolhas dentro da sua bolha, da sua realidade, mas ainda assim estamos fazendo escolhas. Em especial hoje em dia, o que não temos em nossa sociedade é espaço, silêncio. Não nos ouvimos mais porque estamos completamente inundados de ruído, interno e externo. Meditação tem a ver com voltar ao nosso estado silencioso interior. Por que essa frase está aí destacada? Porque a única forma de eu conseguir fazer escolhas bem feitas é eu tentar me escutar, é eu buscar me silenciar, é eu ver de fato que lá dentro eu preciso escolher. Se a vida é uma sucessão de escolhas, se tudo está sempre mudando, eu vou mudar para onde? Quais são as decisões que eu preciso tomar a curto prazo? São aquelas que estão mais próximas do meu ser, do meu ser verdadeiro, né? E não de fugas, e não daquilo que os outros estão dizendo, e não daquilo que a sociedade me diz como deve ser, mas aquilo que realmente está lá a partir do entendimento que eu preciso agir com amor, com ética e com com uma busca por uma felicidade mais genuína. Mas isso tudo é um processo lento, né, de autoconhecimento mesmo. Bom, esse foi o primeiro capítulo do livro. Eu acho que eu já gastei bastante tempo aqui, mas não tem problema. Vocês podem assistir depois, pausar o vídeo e ver com calma. Quiser ler o livro também, né? Eu deixei na playlist lá do canal, tem uma playlist que eu tô colocando audiolivros. E esse livro, ele tá no YouTube. Então tem ele todo lido no YouTube. Vocês podem escutar esse livro. Por isso que eu não fiquei muito preocupado em trazer transcrições aqui, que são pedaços, porque ele tá bem divulgado já no YouTube. Na realidade, esse é o segundo livro que fala sobre karma. E foi legal ter esse título já no segundo capítulo. Eu falei capítulo? Então, é no segundo capítulo do livro, porque é algo que gera um pouco de polêmica. Muitas pessoas vão falar sobre karma, mas de forma diferente. Na realidade, a palavra sânscrita karma significa ação, significa também trabalho. Eu já achei legal isso. É a ação que conta e não o resultado. Karma é a intenção. Isso significa que cada ação intencional de corpo, fala ou mente planta sementes em nosso fluxo mental. Então, dentro dessa ideia das escolhas, a gente está num emaranhado de escolhas, e escolhas que a gente gera e causa modificações na realidade, e escolhas que as pessoas à nossa volta, que a nossa sociedade como um todo está fazendo e gerando causa e consequência. Então, o karma, eu entendi que está muito inerente, né, a essa teia de causas. Então, por isso que karma significa ação, porque nós somos seres que estamos agindo o tempo todo. Não escolher também é uma escolha, né? Então, a gente está sempre escolhendo. Eu não falei nada, é uma escolha. Eu não decidi ir para aquele lugar, é uma escolha.
Então, a escolha não é só uma ação proativa, mas ela também, a escolha pode ser a não ação, né? O karma é intenção. Isso significa que cada ação intencional de corpo, fala ou mente planta sementes em nosso fluxo mental. Buda não atingiu a iluminação repentinamente, foi uma abertura da mente bastante gradual. Aí vai falar um pouco sobre Buda, né? Eu fiz só alguns recortes aqui, que Buda teve em alguns momentos que, entendendo, porque no livro diz que a gente não sabe o que é karma. A gente não consegue, a gente, seres humanos não iluminados, ou seja, 99,99% da humanidade. A gente não tem a total ideia do que significa o karma porque a gente não consegue compreender como a realidade realmente é. Se karma está relacionado com ação, a causa e efeito da ação, a gente não tem uma verdadeira ideia do que é qual é as consequências das ações que tomamos e que a nossa sociedade toma o tempo inteiro. Aí Buda, no caso, nos momentos de reflexão sobre karma, né, ele retornou a todos os seus nascimentos anteriores, percorreu vários eons, atravessou expansões e contrações do universo há bilhões de anos, sabendo: naquele momento eu era assim, naquele tempo eu vivia assim, então eu morri e renasci de tal forma. O tempo não tem significado. Isso é, de fato, o tempo é relativo, né? A física explica que o tempo é relativo. A gente tem uma ideia muito linear de tempo. É como se a gente tivesse aprisionado nesse mundo 3D, né? De que presente está relacionado com o passado e com o futuro, estamos aprisionados no presente e percorremos desde o nascimento até a nossa morte esses tempos, essas ideias de tempos, né? Mas o tempo é relativo. Isso é muito complexo para eu trazer aqui nesse vídeo e não é algo que é totalmente amadurecido em mim, mas eu tenho essa ideia de que o tempo ele não está realmente preso na realidade como a gente acredita que ele esteja. Então, a gente está fazendo escolhas o tempo inteiro. O karma tem essa relação de ação com as escolhas. Só que o tempo é relativo, então existem escolhas do futuro, do passado e do presente que estão agindo como causa e efeito ao mesmo tempo. A escolha dos nossos pais, a escolha dos nossos avós, gerando ação e reação no tempo presente, porque o tempo é relativo. Então, entender essa complexidade de como o karma gera efeito é muito difícil para seres normais, né? Ilimitados e alienados e alienantes, como todos nós, né? A sua mente se abriu ainda mais, aqui falando do Buda, né? Incluindo essa ideia de karma, né? Em todos os seres, como eles vêm a existir, a duração de suas existências, suas mortes, seus renascimentos como novos seres. Ele obteve a realização da interconexão e da relatividade de todas as coisas, a origem da interdependência, e foi quando ele se tornou Buda de fato. Então a iluminação aqui é o que a Jetsuma, né, falando sobre como Buda atingiu a iluminação na compreensão dessa ideia de karma, mas para a gente, eu penso que a ideia de karma ela pode ser muito bem trabalhada se a gente se fixar nas possibilidades das escolhas, de que a gente está sempre pronto e de que a gente sempre tem possibilidades para as próximas escolhas. Somente um Buda pode realmente compreender o karma, porque é capaz de ver todos os desenhos, todo o conjunto de ideias, a tapeçaria como um todo. Nós vemos apenas uma parte muito pequena e geralmente ao avesso, o lado onde estão todos os nós e todas as pontas soltas. Então a gente só vê pequenos nós, né? A gente não consegue ver tudo, todo o universo de coisas, de tudo que acontece. Então é melhor a gente compreender karma como uma intenção.
isso significa que sementes que plantamos não são influenciadas pela real ação que manifesta, mas pela motivação. Então, a ideia do karma não é só a partir da ação física, né? A ação ela começa no pensamento. Então, antes da gente fazer uma escolha, a gente preconcede ela. Então, as nossas escolhas já aconteceram antes da gente escolher. E a intenção por trás das escolhas é a verdadeira escolha. E a geração dessas intenções é a escolha verdadeira. Não sei se ficou muito complexo, mas é isso, né? A gente tem a intenção de fazer determinadas escolhas, então a gente já escolheu. E viver é isso. Essa é uma das razões pelas quais a atenção plena é tão enfatizada na prática budista. E aí por isso entra a meditação de atenção plena. Eu tenho realizado práticas de meditação de atenção plena, como eu falei, né? Eu tive que adaptar meus momentos de meditação no final do ano passado, mas eu estava seguindo algumas práticas mais atentas. E a meditação de atenção plena é focar, é trazer. Isso eu vou trazer mais para o canal, tá? Num vídeo, em outra playlist, que tem a playlist de pensamentos. Futuramente eu vou fazer uma outra focada mais em práticas. Mas a meditação de atenção plena, ela cria esse exercício mental da gente conseguir compreender o que de fato a gente está fazendo o tempo todo, né? E a gente pode trazer isso de uma forma bem simples e é bastante benéfica. Eu sinto que a meditação de atenção plena acorda a nossa mente para o estado do nosso ser de fato. É preciso ficar ciente não só das ações, pensamentos e ideias superficiais, mas do que realmente está acontecendo mais profundamente. Porque como a nossa vida é repleta de situações, de acontecimentos, de urgências, né? A gente está sempre apagando um incêndio de situações familiares, emocionais, no trabalho. A gente nunca para refletir o que está acontecendo internamente para além da superficialidade do que sentimos. Então, a meditação de atenção plena traz esse exercício, né? É um exercício mesmo. A psicologia budista divide essas motivações, as motivações que nos geram as escolhas, né? Que nos geram essa construção de realidade, nas chamadas 6 raízes. 3 raízes negativas e 3 raízes positivas, que são consideradas incentivos subjacentes a todas as nossas ações. Olha que legal o número 3 aparecendo aí, né? Eu fiz um vídeo aí sobre geometria sagrada, que eu vou falar sobre o número 9, o porquê que o número 9 e o número 3 está bastante presente no canal. Então, eu agora nessas férias, esse vídeo teve mais visualizações do que eu imaginava, mais curtidas do que eu imaginava. Então, eu acho que as pessoas gostaram do vídeo que eu fiz sobre geometria sagrada. Então, dê uma olhada lá se você chegou até aqui e não viu esse vídeo. Então, a psicologia budista divide essas motivações nas chamadas 6 raízes, 3 negativas e 3 positivas. As 3 raízes negativas são a delusão, ou seja, a ilusão do mundo, né? A delusão ou confusão, ganância. A ilusão ou confusão, né? Porque a ilusão é uma confusão. Você está confuso a respeito da realidade, você está iludido. Você não tem a lucidez. A ganância ou o desejo, essa é uma outra raiz negativa. A raiva ou o ódio. Os ódios básicos, né? Então, as 3 raízes negativas estão relacionadas à ilusão, à ganância ou desejo, né? E à raiva, ódio. As 3 raízes positivas, entendimento ou clareza da mente, o que a meditação ajuda, né? Para trazer reflexões práticas de autoconhecimento. Desapego ou generosidade. Então, quando o desapego está ligado com esse apego mais leve, né?
Isso ela deixa bem claro, não é um desapego frio. É o desapego no entendimento que as coisas mudam. E generosidade. Aí tem a bondade e a amorosidade, que elas estão ligadas, né? Então a gente vê que dentro dessas nossas escolhas, dessa possibilidade de escolhas de causa e efeito, a gente tem algumas raízes que nos impulsionam para essas escolhas. A gente pode fazer escolhas a partir das ideias confusas de mundo, da ilusão do mundo, relacionada também ao desejo de ter as coisas, de ser o que dizem que é para a gente ser. A gente pode fazer escolhas a partir de sentimentos ligados a ódio, a raiva, né? Buscar a vingança, prejudicar os outros, competitividade. Ou a gente pode fazer escolhas a partir das raízes positivas, que está relacionada à generosidade, ao não apego a muitas coisas, à bondade, à amorosidade, então, clareza da mente. Muito interessante, né? A compaixão, acho que ficou aqui como se fosse um outro slide. A amorosidade e compaixão. Devido às sementes que plantamos no passado, certas coisas provavelmente acontecerão. A forma como respondemos a esses eventos plantam novas sementes. Em outras palavras, estamos constantemente criando o nosso próprio futuro. Os resultados serão bons se respondermos de forma hábil, e os resultados serão ruins se respondermos de forma inábil. Teremos então dificuldades no futuro. Somos então responsáveis por nossa vida agora e no futuro. Então, essa complexidade de escolhas e o conjunto de possibilidades, né, que a gente cria a partir das escolhas vai estar moldando o futuro, e o futuro nada mais é do que a sucessão do presente, do nosso presente. Longe de ser pesado e fatalista, o karma, se entendido corretamente, expressa a nossa total responsabilidade. Sempre temos esse espaço dentro do qual fazemos uma escolha entre uma resposta hábil e inábil. Não é uma situação estática, não é algo feito de concreto. O karma está constantemente fluindo e mudando, à medida que avançamos em novas direções, dependendo de como nós encontramos nosso momento presente. Eu achei muito legal essa ideia de karma, porque a gente se fixa muito como se fôssemos vítimas de a pessoa aconteceu isso com ela porque é o karma dela, como se ela fosse algo totalmente como se ela não tivesse força nenhuma para mudar a situação, é culpa do karma dela. Isso não faz nenhum sentido, né? Porque não é sobre isso. O karma não é sobre ser, ser movido a situações que foram geradas por causas que a gente não tem controle. Pelo contrário, acho que a ideia de karma é a lembrança de que a gente está agindo o tempo todo, e que dependendo das nossas escolhas, a gente pode ser hábil com as nossas escolhas ou inábil. E isso gerar situações ruins para o nosso futuro e para o nosso presente, né? Que de fato é o que acontece. Os problemas e as dificuldades surgirem quando circunstâncias adversas surgirem, não tentaremos evitá-los. Nós os tomaremos como caminho. Nós o usaremos e percebemos que é assim que iremos aprender. Esses são os pesos com os quais desenvolveremos nossos músculos espirituais. Então, é aquela ideia assim, de que, mais uma vez, né, não quero trazer nenhuma informação aqui tóxica, de que você precisa pensar sempre positivo. Não é sobre pensar sempre positivo. É sobre você entender o que você está passando. Ok, estou passando por essa situação. O que eu posso fazer a partir dessa situação? Então, a partir dessa situação, eu vou perceber o que está acontecendo à minha volta.
eu vou sentir o que está acontecendo à minha volta, o que está acontecendo comigo, e vou tentar compreender tudo o que acontece. Então, a partir dessa compreensão focada que a existência é algo maior do que esse momento presente, eu posso gerar escolhas que vão me levar a caminhos não melhores nem piores, mas a caminhos mais próximos da minha conciliação com o meu eu verdadeiro. Porque quando a gente faz essa conciliação, né, com a nossa, nem vou falar de eu, a nossa essência, que ela é muito mais complexa do que esse falso eu, né? A gente diminui esses pesos e a gente vai entrando em estados mais de desapego, de generosidade, de amorosidade. Tô falando aqui, né, mas mais uma vez eu reforço que eu estou num processo, não sou uma pessoa amadurecida, né, eu nem posso dizer que eu sou uma pessoa que conquisto essas essas verdades assim na prática todos os dias. Os animais desejam se sentir confortáveis. Os animais querem ter comida e abrigo, um lugar agradável e macio para ficar. Os animais pensam acima de tudo em comida, calor e sexo. Se passamos a maior parte do nosso tempo pensando nesse tipo de coisa, então não estamos muito à frente dos animais. E esse é o tipo de nascimento que poderemos encontrar da próxima vez. Claro, porque o budismo ele vai trazer um pouco dessa questão da reencarnação. Bom, não é algo que eu nem quero trazer aqui para o canal, porque não, para mim essa ideia de encarnação, reencarnação, da forma como as pessoas me dizem, eu vejo na televisão, etc., não é algo que me faz muito sentido, mas também não vou deixar esse assunto mais para o futuro. Mas de fato, a gente pode ir além do que só querer sentir prazer, né? Mas isso é aquilo que eu estava dizendo. E é aquilo que o livro traz pra gente no capítulo anterior, né? De que o ser humano ele pode ir muito mais além do que só querer satisfação, só querer buscar, né? Só fazer buscas para esse mundo. Isso é importante, mas a gente não precisa se limitar a isso, porque isso não nos difere dos outros animais. Então a gente sempre vai estar reproduzindo esse ciclo de eu só quero ter mais dinheiro, eu só quero ter uma cama melhor, eu só quero ter mais comida, eu só quero ter... Quando a gente pode expressar a, a nossa compreensão, né? E a gente pode vivenciar e fazer trocas para além desse eu. E eu acredito também que isso é o que nos diferencia. Então, de acordo com o livro aqui, pelo que eu entendi e compreendi, essa busca por iluminação, ela vai para além desse mundo dual, desse mundo individual, né? Desse estado sempre do o outro, o eu, para além do estado autocentrado, de separação. Temos inteligência, temos autoconsciência, temos capacidade de olhar para dentro, temos a capacidade de desenvolver compaixão e empatia genuína pelos outros. Essas qualidades, quando são desenvolvidas, assumem grande importância na nossa vida, plantam muitas sementes e resultam em karma muito positivo. É legal porque esse livro ele traz algumas, parece que repetições de conteúdo, mas é porque tá tudo muito amarrado, as ideias elas se amarram. E eu gosto quando até tem uma informação um pouco prolixa no livro, porque o livro ele se baseia em falas de palestras, ele não é um livro escrito muito linear, pelo que entendi. Ele é muito transcrição de falas da monja
Acredito que até em momentos diferentes. Então, às vezes ela vai trazer interpretações que é do mesmo assunto, só que de formas diferentes. Mas isso ajuda porque a gente reforça aquelas ideias e se a gente não entendeu, a gente, agora entendi o que ela estava querendo dizer em outro momento. Pense em duas visões de futuro. Uma orleana, do Admirável Mundo Novo, não, é do outro, do 1984, né, Revolução dos Bichos, aquele autor, né, desses livros, em que todo mundo se torna um estado totalitário e as pessoas eram subjugadas à conformidade por meio do medo e da intimação. Então aqui a gente está falando do livro de 1984. O outro paradigma era o de Aldous Huxley, segundo o qual podemos ser seduzidos pelo prazer e pelo conforto. Esse que é o Admirável Mundo Novo. Eu amo esse livro. Eu li ele 2 vezes. Acho que até daria para trazer ele no canal. Porque ele foi escrito já há um tempão e ele traz uma visão de sociedade que é muito parecida com a que a gente tem hoje. Parece que toda vez que eu faço reflexões para os caminhos que a nossa sociedade toma, eu vejo que cada vez mais ela se aproxima do Admirável Mundo Novo. Porque a nossa sociedade ela está cada vez mais focada nesse desejo de ter, de ser, e cada vez mais superficial, né? O mundo virtual ajuda muito nisso. No entanto, quando temos tudo o que queremos e quando o princípio do prazer se torna soberano, ficamos parecidos como ovelhas. Essa ideia, aí no livro tem o Soma, né, que é um comprimido que as pessoas tomam e elas ficam felizes. Aí a gente pode falar das questões ligadas à saúde mental, né, hoje em dia. Muitas pessoas são viciadas, às vezes algumas nem precisam, né, e se automedicam. Então a gente vê que existe esse lado da sociedade que só é uma sociedade baseada na busca pelo prazer, né? As pessoas estão sendo atraídas pela filosofia do consumismo, que insiste em afirmar que o conforto, o prazer é tudo que adquirimos e tudo que adquirimos são a estrada para a felicidade eterna. As pessoas estão comprando esta ideologia cada vez mais, e é isso que está contribuindo para nos tornarmos tão completamente sem alma e espiritualmente fracos, porque tudo está baseado nessa lógica do ter, né? Tem essas ideias que vem muito das correntes da pós-modernidade. Eu lembro muito de um autor que chama David Harvey, que vai falar sobre essa sociedade do consumo, da descartabilidade das coisas. E tudo é muito descartável, porque o prazer, né, aí é os vícios na dopamina, né, os gatilhos de pequenos momentos de prazer o tempo todo, isso vai gerando nas pessoas essa ilusão de que tudo tem que estar sempre perfeito, de que as pessoas precisam estar sempre bonitas, de que tudo é belo, tudo é maravilhoso. E que, na verdade, isso é um caminhar bastante, que pode ser bastante trágico, porque vai nos distanciando cada vez mais da realidade, de fato, em que nós, como seres humanos, precisamos viver, né? O Buda descreveu 3 tipos de preguiça. O primeiro tipo de preguiça é que todos conhecemos. Não queremos fazer nada e preferimos ficar na cama por mais meia hora, ao invés de levantar para meditar. Em segundo lugar, a preguiça de nos sentirmos incapazes, pensando: eu não sou capaz de fazer isso. O terceiro tipo de preguiça é estar ocupado com coisas mundanas. Sempre podemos preencher o vazio do nosso tempo nos mantendo muito ocupados. Estar ocupado pode até fazer com que nos sintamos virtuosos, mas geralmente é apenas uma maneira de escapar. E é isso, né? Porque quando ela vai trazer essas reflexões sobre o tipo de sociedade que a gente está construindo, é porque as pessoas estão cada vez mais envolvidas com essa não busca de se entender, de se conhecer, né? E, e é muito interessante essa ideia de que
a busca única e somente pelo prazer de estar numa situação confortável, de ser feliz, de ser bonito, como se só isso fosse importante, o quanto isso nos se distancia da possibilidade de compreender como a realidade funciona e de gerar produção de conhecimento, de gerar sabedoria, de gerar lucidez sobre a vida a partir do que ela realmente é. E ela não é bela o tempo todo, né? Ela não é feliz, ela não é satisfatória o tempo todo. Então a gente negar que a tristeza, a dor, a insatisfação, ela não que ela precise estar presente, mas ela vai estar presente, nos distancia e nos traz mais sofrimento ainda. Particularmente, estamos fugindo de conflitos criados por nossa mente, indisciplinada e indomada, pelos venenos da delusão, ganância e má vontade, orgulho e ciúme, que causam tanta perturbação para nós mesmos e para os outros. Estamos em fuga dos problemas decorrentes de não conseguirmos o que queremos e de recebermos o que não queremos, envelhecimento, doença e morte. Então a gente não quer envelhecer, não quer ficar doente, não quer morrer. Quando são questões... Isso são os extremos, né? Mas todo o tempo a gente está negando, vou negar que eu tô com marcas de velhice, eu vou negar sintomas que eu tô sentindo que eu preciso cuidar, isso não tá me trazendo saúde, eu vou negar os processos de mudança. Então, envelhecimento não é só ficar com 80, 90, 100 anos. Envelhecimento é entender que as coisas vão amadurecendo. Doença não é só uma doença trágica. É entender que o meu corpo ele me dá sinais o tempo todo a respeito da minha saúde. E a morte não é só a morte que vai me levar a ser cremado ou enterrado. É a morte diária, de como as coisas mudam, né? Então, as nossas fugas, elas estão vinculadas a essa ilusão de mundo porque a gente foge dessas ideias o tempo todo, a gente não busca compreensão dessas questões o tempo todo. Há inúmeros problemas nesse mundo. Onde podemos encontrar um refúgio? O refúgio apenas poderá ser encontrado na verdade absoluta. Essa é a única terra realmente firme. Mas aí, qual é a verdade absoluta, né? Nada que seja relativo poderá ser um refúgio verdadeiro. É interessante notar que nossa sociedade de consumo sempre coloca a felicidade do lado de fora, naquilo que temos e no que conquistamos. A mensagem é que a nossa felicidade e satisfação residem naquilo, é a falsa ideia, né, de que felicidade e satisfação reside naquilo que possuímos na nossa imagem. O Buda começou exatamente de onde estamos, né, dentro desses conflitos, dessa ilusão de mundo, e disse que a vida comum de uma pessoa comum é um estado de mal-estar. Por alguma razão nunca está bem, algumas vezes está extremamente ruim, outras vezes está quase bem, mas nunca está exatamente bem, porque a gente está sempre nessa busca eterna, né? Existem muitas formas dessa sensação de desconforto, porque estamos neste planeta há milhares de anos. Quase todo mundo quer ser feliz, não apenas os seres humanos. Os animais, insetos, todas as formas de vida sencientes querem basicamente ser felizes. Então, essa busca pela felicidade, ela é algo que faz parte do planeta Terra, não só diz aqui, né, o livro, não só dos seres humanos. E onde está o refúgio, né? Então, onde está, se eu não vou fazer essas buscas mundanas, né, partindo dessas raízes projetadas, como foi dito nos slides anteriores, nessa construção de mundo, onde é que eu vou buscar essa verdade? Então, essa verdade, de acordo com o que eu entendi do livro, ela está na compreensão interna, ela está na nossa busca interna a partir da... Eu gosto muito de tentar... que é muito difícil, né? Quando você vai falar sobre amor, o que é o amor?
Daria também para fazer só um vídeo sobre amor e morte. Tenho até a ideia de fazer um vídeo sobre amor e morte. Mas o que a gente entende como amor, e aí que está muito ligado à felicidade genuína, então a gente vai, por meio da meditação, a meditação ou as práticas de autoconhecimento são as ferramentas para a gente conseguir compreender melhor o que é felicidade, felicidade genuína, o que é o amor, generosidade, amorosidade, compaixão. Então, as ferramentas ligadas ao autoconhecimento é um processo interno, né? Então, a gente precisa buscar internamente ainda, né? Porque o mundo vai oferecendo gatilhos para essas outras questões que são próprias do mundo, da nossa realidade. Então, os processos de autoconhecimento são os processos necessários para a gente ter essa compreensão. O Buda ensinou que a razão essencial para esse mal-estar interno é o nosso apego, a mente desejosa, baseada em nossa ignorância essencial. Ignorância de quê? Basicamente, a ignorância em entender como as coisas realmente são. Não apenas não reconhecemos a impermanência, como também não reconhecemos nossa verdadeira natureza. Por isso estamos sempre nos apegando a algo externo. Não percebemos a interconexão interna e nos identificamos sempre com essa noção de eu e de outro. Isso aqui é quase que um resumo, né, do que já foi dito nesses 2 capítulos. Como consequência de termos essa noção de eu e de outro, temos a ideia de querer adquirir o que é atraente e afastar o que queremos evitar. Então, o sentimento de vazio interior precisa ser preenchido e cedemos ao apego e à necessidade de agarrar e segurar. Então, ele vai construindo ela, né? Vai construindo no texto, né, por meio das ideias de Buda, como que essa sensação de vazio é preenchido justamente pela negação da impermanência, pela negação da insatisfação. Esse vazio vai sendo preenchido pela busca de desejos, de realização de desejos mundanos, né? Mas isso só gera apego. O que o budismo quer dizer com desapego? Muitas pessoas pensam que a ideia de desapego, da ausência de apego ou do desprendimento como algo muito frio. Isso é porque confundem apego com amor. Mas apego não é amor genuíno, é apenas amor próprio. Isso eu achei muito interessante, porque apego de fato é o medo de perder, né? Apego está muito relacionado com medo. Medo de não ter, medo de acontecer. Eu vou me mover para que isso não ocorra, porque eu tenho medo. Isso não é amor. É, na verdade, só amor próprio. Eu não quero me prejudicar. Então eu me separo do resto e vou tentar buscar autorrealização. É nesse sentido o apego, é manter a realização individual sempre presente. Desapego não tem nada a ver com o que possuímos ou com o que não possuímos. É apenas a diferença entre possuirmos as nossas posses ou as nossas posses nos possuir, né? Que é isso, né? Ou você tem as coisas ou as coisas o têm, né? E existe uma história sobre um tipo de armadilha para macacos usada na Ásia em que se prega um coco-oco a uma árvore ou uma estaca. O coco tem um pequeno buraco, grande o suficiente para um macaco colocar a mão, e dentro do coco coloca-se algo doce. O macaco vem, cheira a isca, coloca a mão dentro do buraco e agarra o doce. Então fecha a mão segurando o doce. Só que a mão vai ficar maior, né? Porque está segurando o doce. Quando tenta retirar a mão fechada através do buraco, não consegue e fica preso. Depois os caçadores vêm e conseguem, porque o macaco está preso, né? Ele poderia simplesmente soltar o doce e fugir, mas ele fica preso na armadilha e não larga o doce e os caçadores conseguem pegar o macaco. Isso faz muito sentido, né, pra gente, porque às vezes você só precisa soltar aquilo para ser feliz, para ser mais leve, mas você na dor, no sofrimento, na possibilidade de
do medo de perder aquilo, vai perdendo todo o resto, né? É nesse sentido que é o apego, né? Então o doce aprisionou o macaco. Ele não tinha o poder sobre o doce. Na verdade, superar o desejo é o caminho para a felicidade. Mesmo nos relacionamentos, se não seguramos, se não agarramos, se pensamos mais em como alegrar os outros, ao invés de como ele pode nos alegrar, nossos relacionamentos então têm mais abertura e espaço. São mais livres, todo ciúme e medo desaparecem. Então, a felicidade está da gente entender, primeiro, né, compreender esse apego nos relacionamentos, na nossa família, e, e, e tentar ser mais leve, desapegar, né, para assim que o ciúme e o medo desapareçam. Nós vivemos em nossa mente, gastamos muito tempo comprando casas bonitas, decorando-as de acordo com os nossos desejos, fazendo tudo parecer muito agradável. Nós a mantemos limpas, bem mobiliadas e lindamente decoradas, e as exigimos com orgulho para as outras pessoas. Mas na verdade não vivemos em nossa casa, vivemos em nossa mente. Vivemos na ideia de que a casa está como a gente gostaria que ela estivesse. Eu achei isso, parece óbvio, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente vive muito mais na nossa mente do que no mundo de fato e naquilo que o mundo oferece. Se queremos ser felizes, por que continuamos fazendo coisas que criam o contrário? Por quê? Queremos ser felizes, queremos fazer os outros felizes, nos esforçamos para isso, então como é que não estamos todos radiantes de felicidade? E aí vem, né? Já que todo mundo quer ser feliz, por que não estamos felizes? Pessoas mentalmente perturbadas gastam muito tempo pensando sobre si mesmas, ficam obcecadas com sua própria felicidade e com o seu próprio sofrimento, e passam muito tempo com muitos de nós se perguntando: como faço para ser feliz? Mas a ironia da situação é que, se pensarmos menos sobre como podemos nos tornar felizes e mais sobre como podemos fazer os outros felizes, de alguma forma nós mesmos acabamos sendo felizes. As pessoas que estão genuinamente preocupadas com os outros têm um estado mental muito mais feliz e pacífico do que o que estão continuamente tentando fabricar as suas próprias alegrias e satisfações. Essa forma muito autocentrada de ver o mundo é uma das principais causas de nossa inquietação, porque o mundo é do jeito que é, e o mundo nunca vai se encaixar em todas as nossas expectativas e nossas esperanças irreais. É muito interessante, né? Primeiro porque essa busca por ser feliz já está errada, né? Então o livro vai trazer que, ao invés de a gente buscar ser feliz, é muito mais fácil a gente buscar que os outros à nossa volta sejam felizes, porque isso a gente pode tentar, né? E fazer o que está à nossa volta ficar feliz nos deixa feliz, porque a busca pela nossa felicidade vai estar muito atrelada às ilusões do que a gente acha que precisa para ser feliz. Então, a melhor opção é apenas viver de uma forma amorosa, buscar compaixão, né? Buscar fazer escolhas que nos levem para situações mais cheias de amorosidade, de clareza da nossa mente, né? Então, buscar clareza da nossa mente, buscar lucidez, buscar discernimento. Isso que é, de fato, buscar felicidade. Mas a gente não busca a felicidade, a gente busca essas outras coisas, né? Busca a compreensão, busca a abertura da mente, busca compreender a realidade, busca compreender o sofrimento, busca compreender a dor, né? Busca fazer escolhas a partir disso. Então, buscar a felicidade, porque a felicidade que é vendida pra gente é uma felicidade ilusória, né? Essa felicidade é a felicidade instagramável. Essa forma muito autocentrada de ver o mundo é uma das principais causas de nossa inquietação. Então, fecha aqui esse texto falando como também essa busca pela felicidade está muito autocentrada, está muito na permanência desse eu. Temos potencial humano. Nosso grande potencial humano
de ir além disso para algo muito mais profundo, que nos dará calma interior genuína, não apenas o prazer físico superficial, mas felicidade duradoura, profunda, intensa e genuína. Está dentro de nós e não lá fora. Uma mente mais pacífica, mais centrada, capaz de segurar as coisas de leve, que não está sempre agarrando, que não está constantemente agitada pelas ondas de nossas esperanças e medos, é uma mente feliz. Uma mente que está sentada, que vê as coisas de forma clara e com o coração aberto para os outros, é uma mente feliz. E essa felicidade não depende de circunstâncias externas. Essa mente é capaz de surfar nas ondas de nossas dores e prazeres externos. A resposta está dentro de nós. É o poder da mente, né? O poder de, quer dizer, o poder que todos nós temos de ter a clareza de que a vida é muito maior do que a nossa existência em si, né, dentro dessa ideia que a gente tem desse eu separado, e de que a forma como a gente interage com os acontecimentos é o que vai nos dar as possibilidades da próxima escolha. Então, eu sempre vou ter escolhas a serem feitas. E como eu estou hoje, ou como eu compreendo como estou hoje, é o que me vai fazer escolher as próximas situações, né? Que a palavra Buda significa estar desperto e é a culminância da sabedoria, da compaixão e da pureza absolutas. Buscamos refúgio nisso, buscamos refúgio em nosso próprio potencial interno. Então, porque anteriormente tinha, né? Onde a gente busca, então? Se a gente não pode buscar nesses subterfúgios, nessas fugas, onde a gente busca? Então, a gente não vai buscar em ser feliz. A gente não vai buscar felicidade. A gente vai buscar se conhecer, né? Se entender, compreender o que sentimos de fato. Todos nós possuímos o que é chamado de natureza de Buda. Isso significa que todos possuímos dentro de nós mesmos a plenitude da sabedoria, da compaixão e da pureza. Mas isto está encoberto e é o que nos conecta a todos os seres. Não apenas os seres humanos, mas aos animais, insetos e todos os seres sencientes. Tudo o que tem consciência tem esse potencial. A verdadeira felicidade, então, ela vem do coração, vem de uma mente que se tornou mais estável, mais clara, mais presente no momento, uma mente aberta que se preocupa com a felicidade de outros seres. É uma mente que tem segurança interna, que sabe o que pode lidar com o que quer que aconteça. É uma mente que não se agarra mais às coisas com tanta força. É uma mente que segura as coisas de leve. Esse tipo de mente é uma mente feliz. Aqui tem um resumo praticamente desses 2 capítulos, né? E a única felicidade verdadeira está dentro de nós, é onde ela está. Então, resume um pouco, né, esse percurso, essa jornada que é feito nesse primeiro terço, e aqui só tem 1/3 do livro. Eu acho que ficou muito grande, né, esse vídeo. Mas, enfim, depois eu vejo se dá para editar, vejo se mantém. De qualquer forma, foi uma releitura que eu fiz aqui com vocês e fico muito grato de ter esse tempo, de trazer esse presente para mim, né? E aí o presente em todos os sentidos. E espero que para quem chegou aqui eu agradeço. Para quem está nesse vídeo eu agradeço. Quem teve a paciência também eu agradeço. E espero encontrá-los aí na continuação, lendo o restante do livro. Não sei se eu vou manter esse formato, vou ver como vai ficar. É uma experiência, né? Tudo é uma experiência, então esse vídeo também agrega como uma experiência para o canal. E é isso, mais uma vez aí, agradeço. E nos vemos então, pessoal, no próximo vídeo. Tchau, tchau.